Amada igreja, uma boa noite a todos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, esteja conosco. O meu abraço a você, irmão, irmã, a vocês, igreja do Senhor, e também aqueles outros nossos amigos, irmãos de outras comunidades, de outras igrejas que nos têm acompanhado nesta nossa jornada da Palavra de Deus, através dos nossos cultos, as nossas lives nas quartas-feiras. Hoje, por algumas questões técnicas, tendo em vista a aquisição dos nossos novos equipamentos, nós não conseguimos ou não vamos conseguir fazer a nossa live como nós fazemos, os irmãos ligando para a gente, enviando os seus pedidos de oração. E como nós sempre fazemos, para não deixar os irmãos sem a palavra de Deus, nós então gravamos esta mensagem para que você possa, no momento do culto, para que você possa ouvir a palavra de Deus, que você possa refletir sobre a palavra de Deus. Então a equipe técnica e eu, nós pedimos aí desculpas por não poder apresentar a vocês especificamente hoje o nosso culto de oração como nós temos feito costumeiramente, tá bom? Mas eu espero que a palavra de Deus seja agradável, que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar. Eu quero orar com você e não se esqueça, mesmo que não tenhamos o nosso culto online, a nossa live, você pode mandar o seu pedido de oração, se você assim tiver, através do meu telefone pessoal, que você encontra aí na da nossa igreja, ou você pode mandar o seu pedido lá no grupo de oração, tá bom? Então você, tendo e desejando enviar para nós o seu pedido, você mande, eu vou olhar e com certeza eu vou estar orando por você, tá bom? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e por este dia que está se findando. Obrigado pelas nossas lutas, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento do dia de hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fortaleceu. E aqui estamos mais uma vez nesta noite para ouvirmos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, através desta meditação. Eu quero ser um instrumento do Senhor, como tenho dito sempre e tenho orado sempre por isso. Quero que o Senhor me use com poder e graça para poder falar um pouquinho da Tua palavra. Quero também colocar cada irmão, cada irmã, cada ouvinte nosso, cada amigo nosso, amiga, cada um que irá apreciar esta palavra nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar nos corações para que os ouvintes que irão apreciar a Tua palavra possam apreciar, gostar e aplicar na sua vida. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe os irmãos, todos da Igreja Batista Nova Esperança, e abençoe todos os nossos ouvintes, aqueles que são carentes, necessitados. E, ó Deus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar da Tua palavra. Eu oro imensamente agradecido no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, irmãos, eu quero falar com você nesta noite sobre um tema que eu estava lendo hoje no almoço, lá no Salmo de número 55, é um salmo davídico, quando Davi expressa neste salmo as suas angústias, ou pelo menos algumas de suas angústias, das suas dores, dos seus sofrimentos. Ele expressa aquilo que passava no seu coração e na sua mente, frente às suas dificuldades, frente
às adversidades da vida e frente aos seus adversários naturais, nações, homens, pessoas que lutavam contra Davi. Ele então expressa de uma forma muito profunda este sentimento que ele teve neste momento, ou neste período muito difícil da sua vida. E quando eu leio esse salmo, eu percebo que ele tem tudo a ver com o tempo qual nós estamos vivendo. Ele se encaixa perfeitamente nos assuntos sociais, nas questões sociais, nos nossos problemas sociais, nas nossas dificuldades, nos nossos confrontos cotidianos da nossa vida. Então, fique atento à leitura do Salmo. Eu não vou lê-lo na íntegra, eu vou ler alguns versículos para que você possa entender e depois eu vou falar um pouquinho a respeito dele. É um texto maravilhoso, nós temos aqui muita coisa para falar, mas eu vou somente pensar alguns pontos para a nossa reflexão desta noite. O Salmo, então, é o Salmo de número 55, e eu repito, eu creio que ele se encaixará, você se sentirá muito próximo a este Salmo, por aquilo que Davi estava passou, e por aquilo que nós, ou talvez você esteja passando nos dias de hoje. Diz assim o Salmo: escuta a minha oração, ó Deus, e não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Olha o que ele está dizendo. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até eu encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia eu choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me ajuda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm o temor de Deus. Só uma pausazinha. Davi então estava com problemas sociais, problemas com as pessoas e problemas com inimigos, enfrentamentos de pessoas que não gostavam dele, aliás, o odiavam. Por isso ele diz que pessoas que não mudavam a sua conduta e pessoas que não têm o poder, não têm o temor de Deus, estava confrontando, eu diria, magoando, não é? O Davi. E ele diz no verso final, que eu quero ler aqui, o versículo 22, o que fazer, né? Qual foi a alternativa e qual é a alternativa que nós precisamos ter e dar aos constrangimentos, às dificuldades, aos confrontos da nossa vida.
Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Pois bem, nós temos passado, você tem passado, a sociedade brasileira tem passado, a sociedade mundial tem passado e tem, eu vou dizer, tem acompanhado, tem vivido acontecimentos sociais que têm abalado as pessoas. Então, todos esses acontecimentos sociais, essas preocupações sociais, preocupações humanas, societárias, afeta todo mundo e, obviamente, afeta o crente em Cristo Jesus também. Porque nós estamos neste contexto, estamos vivendo, estamos acompanhando todos esses acontecimentos, esses movimentos mundiais, que na verdade, muitos deles nos têm abalado, nos têm preocupado e é uma realidade. E os crentes, obviamente, não ficam fora de todas estas situações. Temos então o quê? Notícias ruins, a toda hora, a todo momento, palavras de desânimo, confrontos entre famílias e povos, pais e filhos, desemprego, inflação, o preço dos alimentos que sobem a cada dia, problemas políticos e problemas governamentais, pessoas iradas, nervosas, pessoas rancorosas, mostrando o seu rancor e a sua aflição. Nós ouvimos aí, ele fala no texto, nós estamos vivendo e ouvindo o barulho, reclamações, xingamentos de pessoas que o texto chama de inimigos, não é? Gritaria dos ímpios, nós temos visto muito isso, injustiças, temos visto e temos acompanhado também os injustos, aqueles que provocam grandes tragédias e injustiças sociais. Então você e eu, nós temos vivido e nós temos acompanhado tudo isso, não é? E estes acontecimentos têm nos abalado. Muitos deles têm nos entristecido, têm nos preocupado, não é? Então, qual era o sentimento do salmista e qual é, ou quais são também os nossos sentimentos frente a estas complicações sociais, a esses burburins sociais, a esses problemas governamentais, sociais, de saúde, enfim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? O que isso traz para dentro de nós? Porque nós ouvimos, nós raciocinamos, nós vemos, né? Então, todos esses acontecimentos, assim como aconteceu com Davi, acontece com você e acontece comigo também. Os nossos pensamentos e as nossas emoções ficam perturbadas. Uma grande preocupação. O que é que vai acontecer? Até onde vai isto? Até onde eu vou suportar ou nós vamos suportar todas essas coisas? Segundo, nós temos aquele sentimento de estarmos abalados. As nossas bases se abalam. Seja qual for a nossa situação social, a nossa situação financeira, a nossa situação familiar, mesmo que dentro da nossa família não esteja acontecendo tragédias e confusões, mas quando nós vemos as confusões ao nosso derredor, nós nos abalamos. Você se preocupa, nós nos preocupamos, porque somos seres humanos, sensíveis às preocupações mundiais.
Então, os nossos pensamentos ficam perturbados. Às vezes, nós perdemos até o sono por causa disso, não é? E Davi fala que ele ficou até atordoado, sem saber o que fazer, sem poder se movimentar, sem ação para querer corrigir ou ajudar essas dificuldades. E isso você e nós também passamos muitas vezes. Outra coisa que aconteceu com Davi e acontece conosco nestas perturbações mundiais, ele diz que o coração dele ficava até mais acelerado, não é? Aquela preocupação acelera o coração. Aconteceu com ele e infelizmente acontece conosco também. O coração acelerado, aquela preocupação e eu diria até aquela ansiedade, não é? Vivemos o amanhã sem sabermos se nós vamos chegar no amanhã. O coração fica acelerado. Davi também diz que com todas essas situações que ele estava passando, e nós passamos, eu repito, não é? Ele diz que ele tinha pavores, e pavores de morte. Não é? Pavores de morte o assaltavam. Ele diz, olha, o sofrimento era tanto, a preocupação era tanta, que ele sentia pavor. E muitas pessoas estão apavoradas. Espero que não seja você. Mas tantas situações que nós temos visto realmente causam pavor. As pessoas são assaltadas, não assalto de dinheiro, né? Mas elas são assaltadas de medo, né? Uma preocupação extrema e fica com medo de morrer. Morrer por falta de dinheiro, morrer por falta de medicamento, morrer por um assalto mesmo, morrer por um atropelamento e seja qualquer coisa. Morrer por uma insegurança. Então as pessoas estão apavoradas. Infelizmente. Ele diz, olha, o temor, o medo está me dominando. E isso é um grande problema social e um grande problema para as pessoas, né? Deixar que o medo nos domine. E quando isso acontece, a gente não raciocina direito. Nós não agimos direito. Passamos a agir e ter ações desgovernadas, sem propósitos, não é? Atingimos pessoas, agredimos pessoas, então nós precisamos tomar muito cuidado. Mas isto é algo que tem acontecido. O medo, não é? Tem tomado conta das pessoas. Bem, diante de tudo isso, não é, que está acontecendo, que aconteceu com Davi, que acontece conosco e continuará acontecendo. E esses reflexos na nossa vida que eu disse, né, medo, pavor, pensamento que perturba, coração acelerado, o que fazer? O que fazer com isso? Porque nós temos vivido tempos e momentos desta forma. Davi teve um desejo, mas não é a solução. Olha o desejo dele. O desejo dele era fugir dos problemas. E isso, às vezes, também passa pela nossa cabeça, né? E de que forma ele usa uma figura, né, para expressar esse sentimento dele. Eu tenho vontade de ter asas como pomba. Eu voaria até eu encontrar um repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto, e eu teria ali o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Então veja que Davi, naquele momento de sofrimento, naquelas agruras da vida, naqueles confrontos da vida, passou pela cabeça dele, né? Olha, se eu fosse
Se eu tivesse asas como uma pomba, eu ia voar bem longe. Eu ia num lugar deserto. Eu iria num lugar sozinho, sem ouvir nada, sem enxergar nada, sem sentir nada. Sem sentir todos esses problemas sociais, esses confrontos sociais. Eu ia bem longe, no lugar deserto, e eu ficaria ali, e ali eu encontraria o meu abrigo. E eu, então, me apressaria a fazer isso. Mas é só uma figura de linguagem, porque não é possível fazer isso. Não é a solução nós fugirmos das dificuldades e os confrontos da nossa vida. Nós precisamos enfrentá-los, por mais difíceis que eles sejam. Não dá para fugir dos problemas da nossa vida. Não tente fugir dos problemas da sua vida, das dificuldades da sua vida, dos confrontos da sua vida, das tristezas da sua vida, dos choros da sua vida. Não adianta você pegar um ônibus, pegar um carro e sumir. Porque os seus pensamentos, os nossos pensamentos, apesar de não vê-los, nós vamos vivenciá-los e nós vamos continuar com o problema. Então, qual é a solução para você, a solução para mim, a solução para o povo, para as pessoas, para sair, não é? Ou para suportar todos esses acontecimentos sociais que nos têm abalado? O próprio Davi, o próprio texto da palavra de Deus, nos direciona como fazer. O que fazer? Por mais difíceis que eles sejam, por mais confrontativos que sejam, por mais dolorosos que sejam. E diz o seguinte: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará e jamais permitirá que o crente, que o justo, venha a cair. Amém, irmão? Olha que promessa tremenda para você. Eu não conheço, não sei da sua vida, das suas dificuldades, dos seus confrontos. Eu não sei como é que, se você está ficando sem dormir ou não, se você está abalado ou não, se você está desanimado ou não, se você está preocupado, irado com os problemas políticos, os problemas sociais, eu não sei. Eu sei que preocupado com alguma coisa você deve estar. Espero que você não tenha inimigos, como Davi tinha. Mas a solução para tudo isso está na própria palavra de Deus. Entregue as suas preocupações para o Senhor. Ele te sustentará e jamais permitirá que você venha a cair. Você entendeu? Era esta a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para levar ao seu coração nesta noite. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. E mais uma vez eu peço desculpas por não podermos estar juntos na nossa live, recebendo as mensagens ao vivo dos irmãos. Mas eu sei que esta palavra fará um bem tremendo para a sua vida. Pense bastante nela, reflita bastante nela e entenda e haja como Davi agiu. Eu vou deixar as minhas preocupações com o Senhor, porque Ele vai me sustentar e jamais permitirá que você venha a cair. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, tá bom? Eu desejo uma boa noite para vocês. Eu espero rever vocês, aqueles que puderem, no próximo domingo na nossa escola bíblica dominical e à noite também no nosso culto de louvor e adoração. E havendo necessidade, eu repito, mande para mim no meu telefone pessoal ou no telefone ou no nosso
grupo de WhatsApp para que eu possa orar pela sua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela experiência vivida por Davi, que ficou registrada na tua palavra, para nos ensinar e para nos colocar numa posição de confiança, entendendo que seja qual for o problema político, social, financeiro, de saúde, de segurança, se nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, Ele não permitirá que venhamos a cair. E a tua palavra diz que o Senhor é quem vai nos sustentar. E assim nós cremos na palavra do Senhor e nas suas promessas. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde. Amém.